Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer mais esta oportunidade que temos para nos reencontrarmos neste momento de distanciamento social, onde nós estamos conectados pela internet. Fico muito agradecido por estarmos realmente todos juntos. E feliz, porque afinal de contas é mais um dia que nós temos para nos revermos e para demonstrarmos o quanto a gente se gosta realmente. Então, hoje, depois dessa semana que passou, né, que tivemos uma semana de folga, estamos recomeçando hoje. E hoje também tem o aniversário da minha neta Maria Fernanda, que está fazendo 14 anos, né? É isso, né? 14 anos que ela está fazendo, Gabi? É uma fé, né? 14 anos ela está fazendo, então, se ela estiver nos vendo agora, muita felicidade. Depois da nossa live, nós faremos um encontro para cantar parabéns para ela, ok? Então, feliz de estarmos juntos, aos que nos têm acompanhado com constância, muito obrigado. Atingimos o número de mais de 1000 inscritos no YouTube, agradeço de coração a todos vocês. Mas ainda não conseguimos transmitir direto por lá, porque tem uma série de ressalvas ainda, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, né? Mas assim que for possível, a gente começa a transmitir por lá também. Mas lembrando sempre que todas essas nossas lives estão já no canal e que podem ser acessadas assim livremente, sem problema nenhum. Pode acessar, pode baixar, pode fazer o que quiser. Ok, meninos e meninas? Então hoje a nossa conversa vai ser essa, olha. Jesus e o mundo. Ô Manolo de Deus, da onde é que você tirou isso? Isso eu tirei do livro Coragem. Porque como diz o pessoal da novela, irmão, é preciso coragem, porque não é mole não. O vem fervendo. Então, olha, é Coragem, que é um livro transmitido pelo Emmanuel com a psicografia do Chico Xavier. E o nosso tema é Jesus e o mundo. Porque a gente fica pensando assim que a humanidade não tem jeito, né? Cada vez que acontece uma doideira dessa, a gente fala, ah, nossa, isso não tem jeito. Tem jeito sim. E nós vamos ver que se não tivesse Jesus vindo para cá. Por quê? Porque ele acredita na gente. Ele sabe que a gente não vale nada. Mas ele sabe que mais dia menos dia nós valeremos. Isso é importante. Isso é o que nós não podemos esquecer. Não podemos deixar de lado o fato de que mais dia menos dia nós seremos melhores. Pode não ser agora, mas nós seremos melhores sim. É lambada daqui, é lambada dali, é isso e aquilo. A gente vai assim se remoendo, a gente vai aprendendo. Até que um dia, de repente, quase que como por milagre, a ficha cai, né? Esse negócio da ficha cair é porque é para quem tem bastante idade, né? A ficha cai, aquela fichinha que botava para falar no telefone público, hoje nem se usa mais. Mas um dia a gente cai em si. E aí nós vamos perceber que Jesus realmente tinha razão. Por quê? Porque senão ele não viria para cá, ele tem confiança no nosso trabalho. Ele tem confiança de saber que nós somos tão filhos de Deus quanto ele. Isso é importante que nós tenhamos na nossa cabeça. Isso é importante que nós tenhamos, por quê? Porque a gente vem com outras ideias de outras religiões e a gente acaba perdendo o sentido de que nós somos filhos de Deus. Ah, não, é só Jesus? Não. Jesus é o nosso modelo e guia, como nos diz a pergunta 625, a resposta dessa pergunta no Livro dos Espíritos. Beleza, é um modelo que nós temos que seguir, mas ele nos garantiu que nós chegaremos até onde ele chegou. Ele falou para os apóstolos, com todas as letras, tudo que eu faço fareis e mais. Então, essa certeza é que particularmente me norteia, porque se eu ainda não faço tudo que Jesus fez, se nós não fazemos tudo que Jesus fez, a certeza é que um dia nós faremos. Agora, vamos dar uma força, né? Vamos ajudar um pouquinho. Senão vai ficar esperando o quê? Que Jesus venha e nos pegue pelas mãos
Calma, ele falou com todas as letras, ó, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele não disse que viria aqui e falar, olha, vem, me dá a mão, vamos... Nós temos que fazer a nossa parte e entender que Jesus realmente tem confiança na regeneração da humanidade que está encarnada aqui e, consequentemente, a mudança do quadro de coisas que estão neste mundo. Por quê? Se teria vindo para cá, se não fosse possível isso, ele com certeza falaria, mas o que eu vou fazer lá se esse povo não tem mais jeito? Isso é sinal de que nós temos jeito sim, de que Jesus confia em nós todos e que nós todos temos a possibilidade de melhora a cada dia da nossa vida, a cada reencarnação que nós temos de tempos em tempos. Nós vamos nos preparando para momentos melhores. Temos muitas dificuldades ainda, temos muita coisa que ainda não fazemos com tanto discernimento quanto deveríamos fazer, mas temos que entender que nós não somos a palmatória do mundo, temos nossos erros, temos nossos acertos, e mais dia menos dia, isso tudo vai desabrochar como se fosse um processo educativo, né? Um processo construtivista, porque nós estamos construindo o ser de luz que um dia seremos. Na verdade, estamos descobrindo através das nossas ações, através das nossas mudanças, esse ser de luz que nós temos dentro de nós. Por quê? Porque senão Jesus não teria vindo para cá para caminhar junto conosco. Não teria vindo para cá para caminhar junto conosco. Jesus é o espírito mais evoluído que passou por aqui. Alguém acha que ele ia chegar aqui cheio de luz, se nós não tivéssemos jeito? Fala, nossa, eu vou ficar lá nesse buraco aí com esse povo, pelo amor. Não, ele veio por quê? Porque nós temos condições, assim como toda a criação de Deus tem condições. Então, vamos tratar de ajeitar a nossa vida, porque a nossa destinação final é sermos espírito puro. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Se liga que tem mais. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe desânimo. Como é que a gente pode perder a esperança? Ah, Manolo, mas é tanta cacetada que eu levo, é tanta paulada que eu levo, é tanto isso, tanto aquilo. Eu falo, gente, paulada e cacetada todo mundo leva. Por quê? Pela nossa inconstância nas vidas anteriores, pela nossa própria inconstância neste momento encarnatório que nós estamos vivendo. A gente pensa que veio aqui para continuar, assim, brigas de um passado distante. Não! Nós viemos para reconhecer esses incidentes do passado e buscar uma forma nova de resolução. Buscar, colocar dentro de nós a certeza de que tudo que nós fizermos para melhorar o estado físico de nós todos, vai acabar melhorando o estado espiritual. Então, vamos tratar de entender que não dá que ter esperança. E não dá para desanimar, porque às vezes a gente não consegue também. A gente fala, ah, meu Deus do céu, não tem jeito mesmo. Tem jeito. Isso é importante que nós não esqueçamos. Todos nós temos jeito. Por quê? Porque afinal de contas nós estamos aqui para experiências que pedimos. E no momento em que a gente se defronta com elas, temos que entender que nós pedimos e, portanto, nós podemos da maneira possível, ok? Essas pequenas e abençoadas lutas que o ser sombra nas humanas experiências, porque, olha, não são grandes lutas, ó, são pequenas e abençoadas. Por quê? Porque imagina só se você vem para cá para não fazer nada, para ficar aqui de boa, para ficar tomando sol na Bahia, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa, tomar sol na Bahia. Meu Deus, eu sou que nem a Paula Toller, eu conheço o mundo de cartão postal, valeu? Então, eu vejo muito cartão postal de praia, eu fico pensando, nossa, coisa linda, que maravilha, que coisa da hora. Então, temos que entender que nós não estamos aqui de férias. Gostaria de estar, mas não estamos. Então, nós temos que entender que essas coisas que nos acontecem são coisas que nós pedimos, são bênçãos que Deus nos colocou no caminho. Para quê? Para que nós continuemos o nosso trabalho. Olha,
entre as sombras das experiências humanas. Por quê? Porque ainda não somos seres de luz, não somos seres iluminados. A gente fala de sombra assim como se fosse denso. Não, não é denso. É o nosso. Tudo aqui reflete a luz. O planeta é iluminadíssimo. O que tem muita sombra, e são essas sombras que tiram nossa existência, caminhar, porque, como nos disse Jesus, é bom que façamos o que temos enquanto é dia. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil para andar. É mais fácil do caminho para reconhecer e colocar na nossa vida as coisas boas. A escola do mundo, deste mundo, saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. A gente lê isso, a gente fala assim, nossa, é São Tomás de Aquino, é Santo Agostinho, é São Benedito, é Santo Antônio de Categeró, é isso, é aquilo. Nem todos os santos estão na igreja. Ah, Manolo de Deus, ela também acha. Isso. A amarelinha concordando comigo, ok? Ela é muito lúcida. Outro dia eu vi um post de uma pessoa dizendo assim, olha gente, fica tranquilo, conversando com vassouras, com cabide, com rodo, porque é muito natural, viu? Eu perguntei para as minhas panelas e elas disseram que é muito natural mesmo. Então eu pergunto para minha gatinha e ela responde o miau dela como sempre. Então, olha, esses diplomados em santificação, espíritos sublimes, nem sempre são os que estão na igreja, os que estão nos altares, os grandes gênios da humanidade, espíritos diplomados em santificação. Quantos médicos que se diplomam na sagrada profissão do exercício da medicina? Se ligou? Os componentes das igrejas, quantos componentes dos laboratórios, santificados no trabalho aqui no nosso planeta. Percebeu? E os que inventaram coisas para que a nossa vida ficasse mais tranquila. Esses também têm um trabalho santificado. Não estão nos altares das igrejas, mas estão nos altares da consciência deles próprios, que encarnaram para resolver alguma coisa e ofereceram a sua participação para que a coisa caminhasse. Então, olha, esses são patronos da evolução terrestre. Evolução moral e evolução tecnológica. Opa! O que seria da gente hoje se não tivéssemos a internet, se não tivéssemos um Zap da vida, se não tivéssemos um Facebook, um YouTube? Daqui a pouco, quando cantar o parabéns para minha netinha, nós vamos nos reunir virtualmente. Como isso seria possível? Você percebeu? Então, isso tudo é o quê? São pessoas que vêm para cá, para nos mais rápido e cada vez melhor, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais disposição para as lutas do dia a dia. Hoje a nossa vida está muito melhor graças a todas essas pessoas que vieram, esses santos que podem ser também da tecnologia, pode ser da ciência. Ok, meninos e meninas? Porque tem mais, ó. Vamos ver aqui, ó. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui. Provavelmente Emmanuel vai falar isso porque tem pessoas que não se dão conta do que estão fazendo aqui. Não se dão conta. Percebeu? Pensa que é só por hoje. Não é. Nós pedimos para estar aqui e nos ofereceram um planeta simplesmente espetacular.
espetacular. Eu não consigo falar do planeta Terra sem sentir uma felicidade imensa de estar encarnado aqui, neste momento que estamos vivendo, que é importantíssimo na história da humanidade, que é importantíssimo na nossa caminhada evolutiva. O século XXI é um século divisor de águas para todos nós. Sairmos deste momento reencarnatório sem pensar que estamos diante de um fato do qual nós nos lembraremos daqui a milhares de anos. Por quê? Porque marca uma mudança na nossa maneira de pensar, uma mudança na maneira como vemos o próximo, uma mudança na maneira como vemos a nós mesmos, onde nos colocamos diante de nós e nos olhamos com olhos de mudar, com olhos de dizer para nós mesmos, cara, vamos aproveitar a espaçonave da história para oferecermos a nós mesmos a oportunidade sagrada do crescimento espiritual, do crescimento intelectual, de transformarmos dentro de nós as sombras que ainda temos em luz. Não será provavelmente nesta encarnação, só como ontem estava falando com o nosso querido amigo Ale de Paulo, lá de Rio Preto. Não será. A Silvia também mandou uma mensagem lá dizendo não dá, e realmente não dá. Quem pensa que vai sair daqui uma Brastemp está enganado, mas nós temos que entender que voltaremos para cá e que continuaremos de onde estávamos, munidos com mais conhecimento para caminhar rapidamente. Então, olha, este planeta que nós estamos é a nossa casa planetária. É o divisor de águas da nossa vida. É bom que nós entendamos isso. Não sairemos daqui sem levar isso conosco. Tem mais, olha, se o melhor não auxiliar ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Vamos esperar assim, à toa. Vamos ficar sentado na beira do caminho, esperando, eu sou tão bom, eu saio da minha igreja, eu saio do meu templo, eu saio do meu centro espírita, nossa, quase flutuando, quase levitando. Cara, se nós com tudo isso não conseguirmos ajudar ao que a gente acha que é pior que a gente está esperando o quê? Melhorar a vida? E melhora de vida não é a melhora material, é a melhora espiritual. Melhorar a vida, nos sentirmos mais felizes, nos sentirmos melhores com os que estão conosco. Isso é que é importante. E muitas vezes a gente deixa passar isso como se fosse uma coisa de só menos importância. Uma coisa como que nós olhássemos e disséssemos assim, dá para caminhar, dá. Mas quando a gente começa a perceber que os piores necessitam dos nossos auxílios, assim como nós necessitávamos do auxílio dos melhores que nós há tempos atrás, isso dá para perceber numa encarnação. Quantos de nós chegaram ao Espiritismo porque alguém teve a presença de espírito, a intuição de dizer, opa, vamos levar esse coitado para lá, quem sabe ele ajuda, me ajudou tanto. Percebeu? Então, se nós não ajudarmos aqueles que nós consideramos que são os piores, como é que nós vamos sair daqui, olha, melhores na nossa vida? E tem gente muito ruim por aí, tem. Esses é que temos que ajudar, lutando por condições melhores para que eles paguem os crimes que cometeram, sem que saiam piores das instituições prisionais que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo todo, que com raríssimas exceções não são capazes de reintegrar o ser humano à sociedade.
passando simplesmente de um depósito de espíritos que ainda têm tendências muito maléficas e que nós simplesmente não entendemos que eles vão ficar melhores no futuro. Se ligou? Então, nós que já temos uma visão maior da vida, que já temos uma visão maior do que seja viver, temos que oferecer a essas pessoas o que nós temos de bom. Ok, meninos e meninas? E tem mais, ó. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Eu mesmo tenho, assim, mania de escrever ao final dos textos que faço, dos textos que mando, abraço fraterno. É isso aqui, ó, é fraternidade. Estou substituindo agora por abraço amigo. Eu achei da hora. Esse abraço amigo é de um repórter da 105 FM. E ele fala sempre assim, quando ele termina, ele fala, abraço amigo, e vai. Eu faço igualzinho que ele. E eu achei o máximo, então eu gosto mais de abraço amigo do que abraço fraterno. Porque a fraternidade é assim como se fôssemos irmãos. Mas o amigo é aquele companheiro que de repente caminha conosco em situações até muito delituosas. Então nós, tanto faz, né, falar fraternidade ou falar amizade, que no fim tudo caminha para a mesma coisa. Então, olha, se o bom desamparar o mal, fraternidade não existiria, mera ilusão. Toda família tem as suas ovelhas negras, né? Até a família da Rita Lee tem, que é ela mesma, né? Então, se nós desampararmos os nossos maus elementos, entre aspas, como é que nós estamos vivendo, não é? O que é que nós estamos fazendo de tudo que nós aprendemos, né? Manolo, mas não dá para pôr em prática tudo. Eu sei que não dá, e eu sei disso muito bem. Mas nós temos que nos esforçar a cada vez que nós percebermos que estamos andando destoadamente do que nós aprendemos, do que nós ensinamos. Nós temos que dar uma parada, temos que fazer uma reflexão para que a nossa vida não tome caminhos tortuosos e para que nós não nos percamos nos descaminhos da insatisfação pessoal conosco. Ok, meninos e meninas? Vamos lá, porque tem mais, olha. Essa é boa. Se o sábio não ajuda, a educação redundaria em mentira perigosa. Todos nós sabemos que educação é a única coisa que resolve o universo. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos aqui, olha, como sabendo tudo. E olhando aqueles que não sabem nada, os que ignoram o conhecimento, como se fossem absolutamente nada. O que adiantou elevar pedestais para o nosso conhecimento, se a maior parte da humanidade ainda desconhece tudo? Não adianta nada, então nós temos que fazer valer a educação e oferecer para as pessoas o que nós sabemos, não importa se a educação é formal ou informal. Nós temos que oferecer para os que estão perto de nós, para os que estão conosco, a educação diante da vida, que essa é a nossa grande característica. Nós podemos pegar o conhecimento e aplicar o conhecimento, por isso somos Homo sapiens sapiens, porque sabemos e aplicamos o conhecimento que temos. Então vamos aplicar o conhecimento que nós temos, oferecendo a educação para que todos possamos ter uma melhora de patamar, porque senão, olha, mentira. Mentira, como diz a menininha do YouTube. Mentira, se ligou? Então, olha, se nós não ajudarmos a ignorância a se levantar das trevas, nós estaremos transformando a educação numa mentira perigosíssima. Por quê? Porque a ignorância acaba com a humanidade, porque gera preconceito, porque gera conflitos, porque gera guerras, porque gera tanta coisa que a gente não vai conseguir sobreviver. Então, educação fundamental para a nossa vida. Tem mais!
Se o humilde foge ao orgulhoso, olha aí, ó, surgiria o amor por vocábulo inútil. Ah, eu sou tão humilde, eu sou tão humilde. Mas e o orgulhoso vai aprender com quem se você não olhar para ele? Se você não ficar perto, se você não mostrar como é que se caminha, como é ser pobre de espírito. E aqui o humilde e orgulhoso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, é característica do espírito, porque o dinheiro é circunstancial. O que nos faz sermos orgulhosos ou sermos humildes são as características que nós já adquirimos. O humilde sabe que tudo é passageiro, que não há nada que fique para a eternidade, que seja eterno a não ser Deus. Nós somos imortais, mas espíritos imortais e não corpos imortais. O nosso corpício vai ficar por aqui mais dia menos dia. O que é que a gente leva daqui? Nada de material. Nós só levaremos o que realmente é essencial na nossa vida, que são as nossas conquistas espirituais, as nossas conquistas intelectuais também, que podem não nos ajudar numa próxima encarnação, mas ainda assim fazem parte do conhecimento que nós temos que agregar, lembrando sempre que somos espíritos em constante evolução e imortais. Tudo vai valer a pena. Então, só ser humilde não resolve. Nós temos que ser humildes e caminharmos juntos aqueles que são orgulhosos. E não é dinheiro, como eu já falei, não é o excesso de dinheiro, a falta de dinheiro. É orgulhoso, muitas vezes, pela própria ignorância de que é orgulhoso. Porque às vezes pensa que é assim e pronto. Ok, meninos e meninas? Então, não vamos fugir dos orgulhosos, não. Vamos mostrar às pessoas orgulhosas que nós compreendemos esse orgulho. Por quê? Porque já tivemos orgulho no passado, ainda temos hoje, né? Não há ninguém que não seja orgulhoso. O que varia é a quantidade de orgulho que ainda nós temos. Então, vamos mostrar, através dos nossos atos, das nossas experiências, das caminhadas que nós fazemos, que dá para ser simples, humilde, e mostrar aos orgulhosos que o caminho é esse, porque não dá para ficar diferente. Ok, meninos e meninas, antes de passar para o próximo slide, perguntar para a Gabriela se temos perguntas, tem alô, tem alguma coisa? Por enquanto não. Não? Opa, que pena, o pessoal tá meio assim, meu Deus, eu vou beber água. Conexão, tô perdendo. Entendi, a conexão hoje está ruim, então vamos com tranquilidade, ok? Devo beber um pouquinho d'água, que agora era a hora do intervalo, então eu vou beber um pouquinho de água. Eu acho que a gente não aparece, né, Gabi? Não aparece. Então tá aqui, já bebi a minha aguinha, a amarelinha já deu um outro pitaco lá, e nós vamos continuando por aqui, porque nós estamos falando de humildade e tem mais, olha, se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Você veja que essa palavra é importantíssima na nossa vida como espírito. Sempre aprendizes, sempre. Por quê? Porque tudo nos ensina. E nós estamos aprendendo a sermos gentis. E nós não podemos desqualificar ou menosprezar aquele que é impulsivo, o que faz coisas assim, aqueles rompantes de violência, aqueles rompantes de agressividade, não é? Ou mesmo aqueles que às vezes dizem coisas assim no impulso. Oh, meu Deus, se a gente desprezar esse povo, nós vamos viver uma vida desequilibrada. O equilíbrio toma conta disso. Então nós temos que usar o nosso aprendizado em gentileza para o nosso bem, né? São os comportamentos de amor que Paulo de Tarso fala,
na primeira carta aos Coríntios, né? E que o James Hunt transformou num livro maravilhoso que eu vou pegar o título depois e falo para vocês. Esqueci agora. Mas é muito interessante. São o quê? São comportamentos de amor. É um comportamento de amor. E nós estamos aprendendo a amar realmente. O monge, o título do livro que o James Hunt pega a carta de Paulo aos Coríntios, separa o que é o amor e aí ele discorre sobre o que é isso. Então, o Monge Executivo é um excelente livro para quem quer aprender o que é o amor e como exercitá-lo. Por quê? Porque são comportamentos. Às vezes, preocupado em definir o amor, quando na verdade o amor é individual, que a definição genérica que todos nós temos, muitas vezes não se enquadra na definição pessoal e interior tem sobre o amor. Então, gentileza é um comportamento de amor. E nós temos que amar os impulsivos. Por quê? Porque eles são isso aqui, ó, prisioneiros. São prisioneiros de alguma coisa. Todos nós temos nossas prisões. São essas coisas que nós ainda ficamos reféns. São essas coisas que fazem com que nós tomemos atitudes que muitas vezes não tomaríamos se já estivéssemos livres. Mas veja, isso faz parte do planeta de provas e expiações. O que nós temos só que perceber é que podemos fazer diferente a cada dia, a cada momento, mesmo que isso nos custe muitas vezes o sacrifício, às vezes até da própria personalidade. Vamos nos desligando desse ego que todos nós temos e que vai um dia acabar desaparecendo, porque nós vamos caminhando realmente para um pensamento mais coletivo do que exatamente o nosso pensamento egoísta. E olha, se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, tem continuação. Vamos dar uma paradinha aqui, ó. As vítimas do vício. Quem é a vítima do vício? É quem tem o vício. Percebeu? Por quê? Porque o mal é para ele, é para ela. Todos nós coparticipamos muitas vezes de algum vício em família, mas o maior mal é para o próprio ser que é possuído pelo vício. Então, olha, se nós que já somos virtuosos, que já passamos por esse vício, não socorremos a pessoa que está ali naquele momento, o que é que nós faremos da nossa vida? O que é que nós buscaremos no futuro para nós? Jesus foi muito claro. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os que precisam de remédio. Por quê? Porque o são já sabe se virar. O são já sabe o que fazer. O são é o virtuoso. O doente é a vítima do vício. É o próprio viciado. Seja no que for. Então vamos começar a olhar com mais cuidado aqueles que ainda não se libertaram de tanta coisa. E não precisam ser vícios assim, desses violentos, né? O que é viciado em cocaína, ou mesmo um vício no álcool, que é um vício assim, é um entorpecente lícito, mas que transforma as famílias muitas vezes em reféns de muitas coisas, né? Não é só isso, às vezes tem outros vícios, como o vício de falar mal de outra pessoa, o vício de ficar escutando atrás de portas, o vício de oferecer informações erradas sobre determinado assunto. Isso é um vício também. E todos nós podemos ser reféns desse vício. Por quê? Podemos ser vítimas. Ó, tem mais. Ó, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho
que a providência divina nos confiou. Não adianta ir na igreja, não adianta ser pastor, não adianta ser padre, não adianta ser expositor espírita, não adianta ser trabalhador espírita. Por quê? Porque se nós não nos confiarmos ao que nós dizemos, não adiantou nada. Se eu não ajudar o que está preso pelo vício, o que adiantou eu falar tanta coisa sobre isso ou sobre aquilo? Não adiantou praticamente nada. Se ligou? Então, vamos tomar cuidadinho com isso daí. Ok, meninos e meninas, hoje parece que isso aqui está indo mais rápido. Olha, Jesus não era deste mundo. E ele sempre falou, meu reino não é desse mundo. Lembra? Estou sabendo por quê. Porque ele já havia superado a barreira da matéria. Ele já havia superado a barreira da matéria. Ou seja, ele já havia evoluído tanto que o que ele precisava para viver encarnado, ele tinha. Mas nada. Por quê? Porque ele sabia que voltaria para a casa do Pai. E deixou isso muito claro para os apóstolos, deixou isso muito claro para todos, quando disse, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque as coisas materiais terminam e o reino interior, que é também o nosso reino, que será também o nosso reino um dia, esse não termina nunca. E nos tornaremos tão evoluídos quanto Jesus. Isso não tenham dúvida. Olha, ele não era desse mundo, mas veio para cá para nos mostrar, para a redenção do mundo, para mostrar que realmente temos que passar por isto. É obrigado, é caminho evolutivo. Agora, nós não precisamos demorar tanto quanto muitas vezes nós demoramos. Nós nos perdemos muitas vezes pelo caminho, preocupados somente conosco, quando na verdade nós temos que entender que tudo isso vai ficar por aqui e que nós podemos caminhar mais rapidamente. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra. Por quê? Porque eles também já tinham dentro de si essa iluminação. Eu gosto de dizer que que Jesus foi assim muito generoso com os apóstolos, porque eles não valiam praticamente nada, né? Como a gente vê, eram tão falhos quanto a gente, eram tão falhos quanto todos nós somos hoje, tinham muitas dificuldades de relacionamento, tinham um monte de coisa, e aí nós ficamos assim muito preocupados com isso. Só que Jesus mostrou para todos nós que apesar deles não pertencerem ao acervo moral da terra, eles tinham essa condição. E olha, ele enviou os apóstolos no convívio com homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Se ligou? Quer dizer, se nós não tomarmos em nossas decisões conviver com todas as pessoas, nós não alcançaremos a iluminação. Porque a iluminação muitas vezes se faz não pela luz que nós recebemos. Quando o pessoal fala assim, mas você é um ser iluminado, eu falo, sou mesmo, pelos que estão me iluminando. E quem são esses que nos iluminam? São os nossos desafetos, são aqueles que não acreditam no que nós fazemos, são aqueles que acham estranho determinadas coisas que nós pensamos, são aqueles que ainda pensam que vale a pena levar vantagem em tudo. Então, se nós fugirmos a esse contato, o que é que nós estamos fazendo? São as oportunidades que nós precisamos para que a luz se faça dentro de nós, para que, vendo como está o comportamento desse ou daquele, nós ofereçamos coisa melhor. Para quê? Para que troque de atitude. Essa é a iluminação que nós temos que ter. E aí, olha, nós vamos converter o planeta num reino de luz. E não está tão distante assim. Não está tão distante. Pelas informações que estão chegando, o planeta se prepara realmente a passos rápidos para uma transformação muito importante.
Não é que o pessoal vai virar santo, não é isso, não, porque não tem condições, mesmo no mundo de regeneração, a coisa ainda anda um pouquinho mais devagar, mas anda mais rápido do que no planeta de provas e expiações. A ideia é que nós deixemos para trás as algemas que nos prendem, as correntes que nos deixam ao chão. Para quê? Para que a gente possa levantar voo um pouquinho mais alto do que nós temos conseguido voar até agora. E nós não estamos muito distantes do solo. Eu, por exemplo, estou distante do solo 1,76 m. Se ligou? É a minha altura, é o que eu consigo me elevar. Percebeu? Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, deixar as amarras para trás, para que nós consigamos voar, para que nós possamos alçar o voo da gaivota, como diria a nossa saudosa Nair de Moraes. Um salve para você, Nair, onde você estiver. Isso tudo nós temos que fazer o quê? Para que nós transformemos o planeta em seu reino de luz. E isso nós temos que fazer convivendo com todas as pessoas, do jeito que elas são. Mas é claro, sem nos deixar transformar no que nós já fomos. Mas mostrar que a transformação pode ser feita para o que nós seremos. E tem mais, olha, o cristão que foge ao contato com o mundo, isso daqui é importantíssimo, isso é importantíssimo. A pretexto de garantir-se contra o pecado, entendendo sempre que pecado é sempre entre aspas, porque graças a Deus o pecado não existe. O pecado nada mais é do que a forma errada com que a gente vê o mundo e com as ações que nós tomamos em relação a essa forma de ver o mundo. A pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. Ou seja, de que adianta ter tanto conhecimento evangélico e ficar distante do mundo? É o que normalmente eu falo, nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa mente, nós precisamos ampliar um pouquinho a nossa consciência e nós precisamos entender que existem muitas coisas que nós podemos utilizar dentro do Espiritismo, dentro da nossa crença. Não precisamos nos furtar de nada, não precisamos deixar de fazer nada. O que nós temos sim é manter o equilíbrio diante de todas as coisas que nos são oferecidas. Por quê? Porque o equilíbrio é a busca da harmonia com Deus, é a busca da harmonia com a natureza, equilibrada por excelência. E olha, Jesus, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, ou melhor, aqui não é Jesus não, aqui é Deus de verdade, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo. Ou seja, não somos enfeite. Ninguém dá no centro espírita de enfeite. Nós temos que fazer o que temos que fazer no centro espírita e caminhar para fora dele com tudo que nós aprendemos. Para quê? Para remover o solo com paciência, boa vontade, coragem, que são assim requisitos importantíssimos para que nós continuemos trabalhando, para que nós continuemos melhorando o que nós somos. Se ligou? Paciência, boa vontade e coragem. Paciência por quê? Porque nada é de uma hora para outra, nada acontece assim por decreto. Ninguém vira santo por decreto, ninguém nem sequer vira santo. O que nós conquistamos é a nossa melhora gradativa e temos que ter paciência conosco, com as pessoas que nos rodeiam, com boa vontade.
Porque é importante ter boa vontade em relação a nós, e em relação a tudo o que nos rodeia, e coragem. Por quê? Aí coragem principalmente conosco. Coragem para nos colocarmos diante de nós sem pensar que somos um filme de terror. Somos um filme de suspense. Se ligou? Então, nos ver com olhos de ver. Nos aceitar como somos, mas tendo sempre em mente que o grande propósito da nossa reencarnação é morrer somos interiormente. Ok, meninos e meninas? A fim de que a Terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. O planeta, e ele vai se transformando onde o amanhã se fará. Agora, quando é o amanhã? O amanhã é o segundo seguinte ao que nós estamos falando. Por quê? Porque é sementeira. Nós temos que plantar o amanhã. E o amanhã se planta hoje. Com a nossa mudança, com a nossa visão diferente das coisas, com a maneira de ver a humanidade e de vermos a nós mesmos. Isso é sementeira renovadora do grande amanhã. Por quê? Porque nós temos que caminhar cada vez com mais afinco, cada vez com mais paciência, boa vontade e coragem. Para quê? Para que o amanhã se faça rapidamente. Ok, meninos e meninas? Aqui acabou. Beleza? Então nós temos só a dizer que tudo que nós falamos hoje, Jesus e o Mundo, é mensagem do livro Coragem, do Chico Xavier e do Emmanuel. Gabi, tem alguma pergunta? Sim. Por favor. A Shirley de Siqueira. Manolo, como acalmar um coração triste e doendo ao ter uma notícia de um amigo querido que desencarnou? Ô Shirley, a desencarnação é sempre um fato que nos comove muito, não é? Nós todos temos muita experiência com isso, somos espíritas, entendemos uma série de coisas. Mas, Shirley, temos que entender também que somos mais do que espíritas, somos seres humanos. E isso realmente nos maltrata muito. É um amigo, com certeza, que não é só desta encarnação, viu, Shirley? Com certeza é um amigo que vem nos acompanhando há bastante tempo. E não é justo conosco que nós fiquemos nos cobrando isso e aquilo. Não, nós temos que ter o nosso tempo de luto. É natural. O luto é para ser vivido. O luto é para ser digerido. O luto é para que nós tenhamos tempo para que nós nos reharmonizemos e caminhemos novamente em tempos novos. Agora, nós já temos muito conhecimento para nos deixarmos prender por novas algemas. Não, é libertador. Então nós sabemos que a vida maior aí está, nós sabemos que o amigo querido está em boas mãos, nós sabemos que nós somos fortes o suficientes para continuarmos a caminhada, e isso nos oferece condições para que nós não os esqueçamos, mas para que nós compreendamos que estão vivos e que estão nos aguardando do lado de lá. E enquanto isso não acontece, eu recebi a semana passada uma mensagem muito interessante, é curtinha, que diz assim: temos que nos preparar para a volta, mas enquanto isso não acontece, continuemos trabalhando. Eu achei maravilhoso, um texto muito simples, muito eficiente. Então, é assim, Shirley, continuemos trabalhando, porque mais dia menos dia, nós também chegaremos do lado de lá, ok?
Gabi, tem mais? Tem. Manolo, você acha normal ficar mais sensível nesse momento de pandemia? Tenho chorado muito, mas faço prece e evangelho. Ouço seus áudios também. O que você acha? Falta de fé? Sônia Maria Trevisan. Ô, Sônia Maria Trevisan, não é falta de fé não, minha amiga. É o momento mesmo que nos envolve. Nós todos estamos sujeitos a momentos mais sensíveis da vida. E este momento de pandemia que nós estamos vivendo, com tantos infectados, com tantas mortes acontecendo a um só tempo, vai deixando a gente preocupado. Não é só você, eu também me sinto às vezes assim muito refém de mim mesmo, refém das situações que nós estamos vivendo. E eu procuro entender que isso tudo faz parte, não é? Mas às vezes pega mesmo, e às vezes a gente se pega com a vontadinha de chorar, um pressentimento, um temor mesmo, né? Porque apesar de sermos espíritas, sabemos que a passagem não é assim, cheia de luz, cheia disso, daquilo. Nós passamos assim com um pouco de trauma realmente, mas nós temos que buscar dentro de nós a força para sairmos desse momento de solidão, desse momento de uma emoção maior que nos predispõe ao choro. Isso é natural. Agora, precisamos encontrar forças para superarmos este momento, viu, Sônia? E tenho certeza que você superará com muita força, com muita elegância, viu? Obrigado a você. Perguntas acabaram? Acabaram as perguntas, vamos agora aos amigos que... Aí a Simone Dias de Suzano. Ô Simone, obrigado. A Lupita Ruiz, que está um pouco down. Eu também hoje estou um pouco down, viu, Lupita? E a Rita de Cássia sugeriu uma vibração para o planeta. Então eu acho que Rita de Cássia Fontan, minha amiga particular, o Aninho Fontan também, já contei um pouco da história de nós dois, em que não nos conhecíamos, pediu uma vibração para... Eu acho que todos nós podemos fazer isso agora, neste instante. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Eu vou fechar daqui. Então nós podemos vibrar pelo nosso planeta, transformando este momento numa luz de muita união, de muita vontade de que as coisas melhorem, de muita energia para todos nós, nos fortalecendo para que o planeta também se fortaleça. Que nós consigamos realizar o que nós nos propusemos e que nós mandemos essa força de amor para que o nosso planeta, a humanidade encarnada neste planeta, se comprometa um pouquinho mais com a casa planetária em que nós vivemos. E entendamos que tudo faz parte de um grande planejamento universal, do qual o grande responsável é Deus, nosso Pai. E como é um Pai de amor, com certeza não estamos abandonados. Que o nosso planeta ressurja das cinzas com muita força, com muita luz. E essa força e essa luz somos nós, ressurgidos, mais maduros, mais eficientes nas conquistas espirituais que teremos que fazer. A todos nós, muita força, muita luz, muito amor. Que os nossos momentos sejam sempre de alegria, de felicidade, e que nós consigamos transformar as nossas emoções em coisas produtivas e que nós consigamos, com o apoio dos amigos, da família, com o apoio das pessoas com as quais nós nos sentimos bem, que nós consigamos um mundo melhor.
Ok, meninos e meninas? A todos que estiveram conosco, já falei que é do livro Coragem. E amanhã tem mais. Amanhã é quarta-feira, amanhã estarei fazendo uma live para os nossos amigos de Conchal, lá com o nosso amigo Paulo Iter. Espero que dê tudo certo. Provavelmente faremos nesse mesmo esquema, mas com outro software. Mas de qualquer forma, eu mandarei o link para que todos nós continuemos juntos, porque isso me deixa assim muito feliz, muito feliz, muito feliz. Obrigado a todos e espero que nos vejamos novamente amanhã. Fui!